O Brasil, voltemos. Com o microfone quebrado, mas voltemos. Vamos lá. Um dia a gente cresce na vida, mas enquanto isso vai desse jeito mesmo. Se você é pai e mãe, você sabe que quando o seu filho quer muita atenção, o que ele faz? Muitas vezes finge capotar no chão, dá uma raladinha aqui, outra ali, vem chorando, pedindo beijinho. Ô mãe, machuquei o dedinho, mãe. Aí a mãe vai lá, dá um beijinho pra sarar, passa a mãozinha assim, faz um carinho, aí a criança fica feliz. Mas e quando isso acontece e a pessoa é adulta? O que a gente faz, sociedade? O que a gente faz, sociedade? Quis trazer esse caso aqui pra vocês porque eu já tinha prometido que eu ia falar sobre esse assunto de hoje. Ele é relacionado a um vídeo que eu postei na semana passada sobre uma moça chamada Jessica Enskov, que foi uma garota que teve câncer na Austrália. Ela decidiu abandonar o tratamento convencional de quimioterapia e radioterapia para adotar um tratamento natural baseado em alimentação saudável e exercício físico. Acontece que tiramos essa história da Jéssica de onde? De um documentário da Netflix chamado Apple Cider Vinegar, que seria traduzido em português vinagre de maçã. A história da Jéssica é uma história secundária no documentário. A história principal é de uma moça chamada Annabelle Natalie Gibson, que é australiana também. E por que a história dessas duas moças estão ligadas? Primeiramente, por que colocaram o nome de vinagre de maçã na série? Pelo seguinte, muitas pessoas naturebas falam que o vinagre de maçã emagrece, ajuda em várias coisas, a baixar colesterol, isso e aquilo. Muitas pessoas usam o vinagre de maçã na dieta e muitos artigos científicos dizem que não tem nenhuma comprovação para os tais benefícios. Então, eles meio que colocaram uma piada dúbia no título da série, né? Ficou interessante, ficou engraçado. Mas a história real mesmo, ela não é tão engraçada e nem um pouco irônica. É a história da Belle Gibson, que foi uma australiana. Ela nasceu em 1991, cresceu num lar um pouco disfuncional e por causa disso, ela criou o hábito de mentir bastante para chamar atenção. Igual o exemplo do início do vídeo que eu dei para vocês da criança que às vezes finge que tem um machucado para a mãe, dá um pouquinho de atenção. Isso acontece, já vemos até casos no Brasil de influencer que fingiu uma doença para conseguir arrecadar fundos, mas no caso da Belle Gibson foi algo assim gigantesco. A história dela chamou atenção ao ponto da Netflix fazer uma série porque foi algo assim de proporções milionárias. Como que essa história chegou a tamanha proporção? A mulher era muito boa na lábia, ela sabia mentir bem. Muito. Ela podia ser facilmente uma CEO de uma multinacional e ser milionária se ela soubesse usar as habilidades dela de comunicação. E como que foi que a Belle Gibson ficou famosa? Eles fazem meio que uma conexão entre a Belle Gibson e a Jessica Enskov, porque a Belle Gibson ela esteve no funeral da Jessica e aparentemente, ao que tudo indica, porque a Belle ela acompanhava a Jessica nas postagens, em toda a carreira da Jessica nas redes sociais, pareceu se inspirar um pouco. Se tivesse sido coincidência, foi uma coincidência muito grande, porque a Belle ela usou tudo que a Jessica fez e durante a vida dela para se inspirar no trabalho que ela fez no Instagram. A Belle ela cresceu nesse lar um pouco disfuncional, inclusive ela esteve morando fora da casa dela com um homem, já ela sendo de menor, morou anos com esse homem durante a adolescência, e a mãe dela era casada com um cara que não dava muito bem com ela, e por isso ela resolveu fugir de casa. A mãe dela parece ser uma pessoa normal, pelo que eu vi das entrevistas e tudo mais, só que ali tem algo que forjou essa personalidade de uma pessoa que mente patologicamente. Quando a Belle ela fez 18 anos, isso foi no ano de 2009, ela ficou grávida. Ela morava com o namorado, ela ficou grávida, e aí a situação ficou bem complicada para ela. Ela tinha um emprego em uma empresa de suplementos alimentares, e, por incrível que pareça, ela tinha um dom, um talento, que era cozinhar. Ela cozinhava relativamente bem, o que todo mundo diz, mostrava muito bem as coisas que ela fazia. Ela tinha um certo dom artístico, visual, fotográfico,
com a comida. Ela passou momentos muito difíceis com o filho dela, problemas financeiros e perrengues, como toda mãe solteira, ela não deu certo com o pai do filho. Ela participava bastante das comunidades no Facebook. Comentei aqui com vocês que a Jéssica, ela teve algo que foi positivo e negativo na história dela, que foi a questão de que ela começou a postar coisas sobre o câncer dela. O Instagram estava começando a bombar. E isso foi algo bom e ruim ao mesmo tempo, porque muitas pessoas começaram a ver os influencers digitais como pessoas que tinham a resposta para os problemas delas. E quando você fala que você tem a resposta para um câncer, isso é uma coisa muito séria. A Belle Gibson começou a falar nos grupos de Facebook que ela participava que ela estava com um câncer no cérebro, um câncer muito grave. E aí ela começou a ganhar muita atenção das pessoas por causa disso, e ela participando desses grupos de conversa e tudo mais, e ela decidiu abrir uma página no Instagram em 2012, o filho dela já tinha 3 anos de idade e ela tinha 21, ela começou a fazer posts no Instagram mostrando a trajetória dela de mudança de vida, e falando sobre o câncer e tudo mais. A Belle, ela nunca mostrou nenhum exame, nada que comprovasse que ela tivesse realmente esse câncer. E ela nunca sequer mostrou uma foto dela, assim, no tratamento. Ninguém nunca viu a Belle num estado de moribunda, né? Aquela pessoa, né, que a gente sabe passa no tratamento de câncer. Tem pessoas que, pelo menos, elas fingem, né? Elas fingem que estão com aparência ruim. A Belle não, ela mentia descaradamente, assim. Ela nunca nem fez questão de se provar. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção de jornalistas depois, porque ninguém questionava a veracidade dos fatos que ela trazia. Ninguém questionava, cadê um exame? Você tá passando por esse processo XY. Ninguém questionava nada. Ela era muito boa em manipular as pessoas. E ela começou a fazer um trabalho muito parecido ao da Jessica Inskoff, mas a diferença era que a Belle, ela cozinhava muito bem, ela tinha umas ideias muito boas de culinária. Então, o que ela fez? Ela começou um projeto e abriu um aplicativo de receitas chamado The Whole Pantry. Esse aplicativo, ele trazia fotos, assim, profissionais, algo, assim, muito bom. Ela fez um trabalho muito bom com esse aplicativo. O problema era que ela estava mexendo com algo muito sério. Quando ela fez o aplicativo, ela já estava com aproximadamente 300 mil inscritos no Instagram. E ela chegou a ter 200 mil downloads desse aplicativo, o que começou a chamar a atenção, inclusive da Apple. Nessa época que o aplicativo estava bombando, a Apple fez um acordo com a Belle de colocar o The Whole Pantry no Apple Watch. Quando a pessoa instalasse o aplicativo e pagasse lá a taxa, ela teria direito a ter um programa diário de alimentação, exercício físico, tudo dentro do Apple Watch. No meio disso tudo, a Belle conseguiu ser atendida numa das maiores editoras no mundo, reconhecidíssima, que é a Penguin, e ela conseguiu publicar um livro do The Whole Pantry, um livro de receita. O que as pessoas ficam, assim, muito chocadas é que o talento da Belle para edição de vídeo, fotografia, receita, tudo isso era gigante. Então as pessoas não questionavam a veracidade da história dela em relação ao câncer, de que ela teria sido curada do câncer pelo fato de ter mudado a vida dela, de uma vida normal para uma vida extremamente restrita em relação aos alimentos e aos exercícios físicos. Ninguém questionava porque a qualidade do trabalho dela era muito bom. Entre 2012 e o final de 2014, a Belle Gibson ganhou, só no aplicativo, em torno de $1 milhão australianos. Sim, pasmem. Ela ganhou muito dinheiro e notoriedade. E quando foi que as coisas começaram a mudar e a ser questionadas? Quando alguns amigos dela começaram a achar estranho algumas coisas e a questionar ela, para ela ter mais atenção do público, ela começou a alegar nas redes sociais de que ela estaria doando boa parte do dinheiro do aplicativo e do livro para instituições de caridade e para algumas famílias. E a principal família era de um garoto que tinha um câncer no cérebro, que ela dizia que ela tinha esse mesmo câncer, alegou que estaria pagando as cirurgias dessa criança para a família. Ela chegou ao ponto de chamar a família para o convívio pessoal dela.
Ela colocou a família da criança no convívio pessoal dela e prometeu arcar com o tratamento do menino, de ajudar a família. Acontece que esse dinheiro nunca chegou. O dinheiro nunca chegou para as instituições de caridade, o dinheiro nunca chegou para a família da criança. Algo assim de extrema covardia, uma mentira atrás da outra. Ela simplesmente enganou muita gente. Inclusive, no início, a Apple ela se negou a cancelar o projeto com a Bell, porque eles alegavam que o que importava para eles era que se o aplicativo era funcional ou não. Só que a repercussão do caso foi tão grande que, por fim, a Apple acabou simplesmente excluindo o aplicativo e nem dando uma resposta. Não deu resposta à Bell, não deu resposta à imprensa, eles simplesmente silenciaram e se retiraram. Da mesma forma, a editora Pinguim também nunca quiseram dar nenhuma entrevista, nada, eles simplesmente se retiraram e falaram que o único interesse deles era de que a qualidade do livro de receita era muito bom e se encaixava dentro dos padrões de edição da empresa. Nem a Apple nem a editora nunca quiseram se pronunciar sobre o caso da Bell Gibson. Então, no final de 2014, pessoas conhecidas da Bell, que eram amigos íntimos dela e jornalistas, começaram a expor nas redes sociais as incongruências das informações que a Bell passava na página pessoal dela e nas redes sociais. A partir dessas denúncias, a Bell começou a ser investigada, foi acusada de fraude pelo fato de ter prometido doar parte, seria uma fraude de doação, eu não sei como é que se chama, eu não sei se isso cai em questão de imposto de renda na Austrália, eu só sei que as coisas começaram a ficar muito feias pro lado dela, foi se enrolando cada vez mais. O ápice de toda essa história foi que a Bell ela foi convidada a participar de um programa que se chama 60 Minutes. É um programa muito famoso de entrevista. E a entrevistadora colocou ela na berlinda mesmo. Fez perguntas muito diretas para a Bell e não deixou nenhuma dúvida de que ela realmente, todos aqueles anos, tinha mentido. Ela nunca tinha tido nenhum tipo de câncer e ela nunca tinha sido curada de câncer por comer alimentação saudável e uma prática rotineira de exercícios físicos. Então, naquela entrevista, a Bell, ela foi desmascarada e ela simplesmente foi excluída de toda e qualquer vida social. Ela perdeu a página dela do Instagram, ela simplesmente sumiu do mapa. Ela foi linchada em rede nacional, linchada digitalmente. Quando os jornalistas foram atrás de pesquisar a vida da Bell, os precedentes, eles descobriram que ela, desde sempre, desde adolescente, era uma pessoa que mentia compulsivamente em busca de atenção. Na adolescência, ela tinha fingido que tinha tido um ataque e caído no chão enquanto ela estava com os amigos e ela foi internada e depois ela veio em um blog, em uma comunidade dizer que ela tinha tido um ataque, teve que operar, fazer uma cirurgia cardíaca. Ela tinha um vício dessa atenção que as pessoas davam para ela quando ela dizia que estava doente. Então ela tinha essa necessidade de atrair essa atenção das pessoas de uma forma bem imatura e infantil. Quando uma criança faz isso com o pai, fica só entre a família ali. Agora, quando isso chega a proporções de uma pessoa se transformar uma influencer digital, são muitas vidas que são afetadas ali. Os seguidores da Bell, eles eram muito fiéis, eles acreditavam no trabalho dela, eles tinham esperança, eles viam aquilo como uma luz no fim do túnel. E mais covarde ainda foram as pessoas que ela prometeu ajudar com o fundo financeiro. Essa foi a pior parte, realmente, ainda se tratando de uma criança. Hoje, o que se sabe? A última aparição da Bell em público foi numa entrevista na televisão em que ela alegava participar de uma comunidade de ajuda humanitária à Etiópia. Ela quis dar o golpe de novo. Ela simplesmente quis ser colocada como uma intermediadora para doações à Etiópia. Meu Deus do céu. E o presidente dessa comunidade viu ela dando uma entrevista na televisão e falou que ela estava mentindo, que ela não era membro da comunidade, que ela tinha ido algumas vezes lá nos eventos, mas que ela não tinha ligação nenhuma com essa comunidade de pessoas da Etiópia na Austrália. Ela não tinha ligação nenhuma. E já viram que ela queria dar outro golpe
se fazendo passar uma pessoa dentro da comunidade para poder intermediar doações ali. E então essa foi a última vez que a Bel apareceu na televisão e ela foi desmascarada. O que se sabe dela hoje, o que se sabe da Bel hoje, depois dessa entrevista de 2020, é que ela vive com o filho dela numa cidade da Austrália e que ela mudou a identidade dela. Ela não usa mais o nome dela, ela não usa nada que venha a identificar ela como Bel Gibson. E o que me deixou mais chocada, no Brasil, acha-se que as pessoas fazem o que fazem, roubam, passa a perna e tudo mais, e sai impune, né? E, engraçado, na Austrália, idem, porque ela nunca foi responsabilizada por absolutamente nada, nem em termos financeiros, nem em questão de uma prisão ou algo assim, nada. Ela nunca foi responsabilizada por nada do que ela fez. Ela nunca foi pra cadeia, ela nunca teve que pagar uma multa. As pessoas que se sentiram lesadas, nada. O governo chegou a cobrar dela, foi um valor de $400 mil em relação às doações que ela alegava ter feito, porque, se eu não me engano, isso recaía no imposto de renda dela. E não se sabe informar até hoje se ela pagou esse valor ao governo ou não. Pelo seguinte, nessa época que ela foi desmascarada, foram vários policiais, agentes do governo na casa dela para pegar itens, bens de valor que ela tinha para poder pagar essa dívida dela para com o governo. Mas você pensa, ela tinha uma comunidade de 300 mil pessoas. Você imagina quantas dessas pessoas não foram lesadas pela Bel Gibson e ela saiu simplesmente impune dessa história. A gente acumulando aqui aprendizado que temos que tomar muito cuidado. Não é porque uma pessoa tem acesso a um celular, uma câmera, as redes sociais, que ela é uma pessoa 100% confiável. Não é porque uma pessoa tem 1 milhão de seguidores, que ela é famosa e tudo mais, que você pode sair confiando em tudo que essa pessoa aconselha ou passa. Se a pessoa ela fala algo, tenta buscar coisas que confirmem. Se for uma história muito absurda, tem que ter um embasamento, algo que confirme, né, isso da pessoa, porque hoje em dia qualquer um tem acesso e, no caso dela, era uma pessoa muito, muito influente. Ela tinha esse dom de influenciar as pessoas, mas era de uma forma negativa, infelizmente. Se ela tivesse feito da forma correta, talvez ela teria conseguido a fama e a atenção que ela queria, mas sem prejudicar as outras pessoas. Porque eu dei uma olhada no livro de receita dela e nas fotos eram coisas de muito boa qualidade. Só que ela usou essa história do câncer para conseguir vender o material dela. Acho que no fundo ela acreditava que, se não fosse essa história, ela nunca conseguiria crescer, galgar lugares altos, apenas pela capacidade que ela tinha. E isso é muito triste, porque você vê aí a carência do ser humano, no caso, né, essa patologia que ela tinha, essa necessidade que ela tinha de chamar a atenção das pessoas, acabou destruindo um talento que ela tinha, que realmente era muito bom. As receitas, as fotos, tudo era muito bem organizado, não era uma coisa mal feita. Só que ela usou algo muito grave a custas da crença de pessoas inocentes para fazer isso crescer e alavancar e usar isso como marketing. Então, fica mais um aprendizado aí pra gente prestar muita atenção em quem a gente acredita, em quem a gente coloca a nossa confiança, as pessoas que a gente decide seguir nas redes sociais e ter como exemplo no nosso dia a dia. E é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Por fim, fica aqui a minha indicação, a série Vinagre de Maçã, que conta a história dessas duas moças, uma da Jessica Enskoff, que a gente falou aqui semana passada, que realmente teve câncer, mas infelizmente acreditou de tentar esse tratamento alternativo aí, mudando a alimentação e tudo, infelizmente veio a falecer, e a Bel Gibson, que paralelamente usou essa história de cura do câncer por meios, né, alternativos para se promover em cima de uma mentira. Vale a pena, mas se você não tiver muita paciência para assistir, fica aqui o resumo dessas duas histórias que foram verídicas e estão aí, não é, pra gente aprender e seguir em frente. É isso, pessoal.
Muito obrigada a você que ficou aqui até o fim. Peço você, se puder, curtir, comentar aqui embaixo. Vamos fazer essa comunidade crescer. Bora, bora, pessoal. Se vocês quiserem dar dicas aqui de temas, coisas que vocês queiram ver, estamos aqui para o diálogo. Fica meu beijo, meu abraço. Espero vocês no próximo conteúdo. Um mega beijo. Tchau, tchau.